Aula 7 do portal começando, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre os obsessores. O que são obsessores? O que fazem? Onde vivem? O que comem? Hoje aqui no portal Alvorecer. Bom, vamos lá, sem brincadeira agora. Aula passada nós falamos sobre os estelares. Então vamos lá, o que são os obsessores? Qual a diferença de um desencarnado para um obsessor? Da onde que os obsessores vêm, o que eles fazem, por que eles nos irritam, por que eles ficam grudados em nós. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um obsessor? Traduzindo da palavra, obsessor vem de obsessão. O que é obsessão? É quando ficamos obcecados com algo. Gabi, então ser obcecado com algo é ruim? Sim. Se você só consegue ver aquilo, pensar naquilo e fazer aquilo como uma obsessão, você está atrapalhando o seu próprio desenvolvimento. Você quer só aquilo, tá focado só naquilo. É diferente da gente ter um trigger, sabe? Eu quero aquilo, eu me trabalho para isso, mas eu não vivo só para isso. Por exemplo, pessoas que são obcecadas pelo próprio corpo. Estão o tempo todo mexendo, fazendo plástica, procedimento estético, cuida só da aparência, é obcecado pela matéria física. Esquece que tem que fazer a manutenção emocional e a manutenção espiritual. Ai, Gabi, mas eu me cuido, eu faço procedimento estético, eu tô sempre preocupada com o meu corpo. Ok, isso é natural. Você não pode ser obcecado por isso. Obcecado o quê? São aquelas pessoas que transformam no Ken humano, na Barbie humana, que vira aquela coisa assim que você fala, misericórdia, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa ela é obcecada. Mesma coisa que gente que obceca no estúdio e fica a vida inteira naquele estudo. Muitas coisas boas saem dali, mas é uma obsessão. A pessoa não desenvolve outras áreas da vida. Então, toda vez que a gente tem uma obsessão por alguma coisa, nós nos aliamos a obsessores. Obsessores são formas energéticas que se acoplam em nós quando nós estamos obcecados com alguma coisa ou vibrando baixo. Vamos para a seguinte situação, um exemplo aqui, para que vocês raciocinem um pouquinho. Eu sou Gabriela, eu tenho uma amiga de infância que sempre foi minha amiga, mas de repente essa minha amiga ela começou um namoro, ela não liga mais pra mim, ela não quer mais sair comigo. Às vezes eu mando mensagem pra ela, não me responde, eu respondo meio atravessado. Aí um belo dia eu fui cobrar essa minha amiga e fala assim, pô, fulana, a gente era tão amiga, a gente fazia tudo, a gente contava tudo uma pra outra, a gente tava sempre presente uma na vida da outra. Por que você mudou tanto comigo? O que eu fiz pra você mudar comigo? Porque daí a gente já começa a trazer a obsessão pra nós. O que eu fiz pra você mudar tanto comigo? Por que mudou? Por que agora é só seu namorado na sua vida? Não existe mais eu? Não tem mais eu? Né? E essa pessoa vai falar assim, amiga, eu simplesmente tô vivendo uma outra coisa, uma novidade, eu gosto de aproveitar isso, eu quero viver essa experiência. Você continua sendo importante pra mim, você continua sendo a minha melhor amiga, mas agora eu tenho outras coisas na minha vida, eu tenho outras preocupações, eu tenho outras coisas que eu quero experimentar e quero viver e tá tudo bem, né? Eu não sou mais próxima de você como a gente era antes, de se falar o tempo todo, de se ver o tempo todo, mas ainda assim, você mora no meu coração, você tem a sua importância pra mim. Só não é mais como sempre foi. Ok, a sua amiga falou isso, mas quem disse que você vai ficar com o seu coração tranquilo? Você vai falar assim, não, esse namorado dela ali, ó, tá fazendo a cabeça dela. Ah, tá fazendo ela ter umas ideias erradas, se afastar das pessoas que amam ela. Ai, mas e se eu falei alguma coisa? Ixi, mas e aí se o namorado dela não gosta de mim? Poxa, acho que o namorado dela não gosta de mim. Será que alguém falou alguma coisa que eu dei em cima dele? Será que ele achou que eu dei em cima dele, falou pra ela e agora ela se afastou? E aí começa, gente, aquela minhocação, aquela paranoia que não tem fim. Porque um pensamento ruim leva a outro pensamento ruim, que leva pra outro, que leva pra outro. No fim, aquela amiga tá sendo super sincera. Amiga, eu só quero viver o meu namoro. Não tenho tanto tempo para dividir como eu tinha com você quando eu não tinha um namorado, que a minha vida era você e eram outras coisas. Agora eu tenho as outras coisas, meu namorado e você. A prioridade da minha vida mudou. Não significa que aconteceu nada de errado, nada. Mas aí essa sua minhocação toda
esse negócio paranoia que você cria 300 cenários diferentes para aquela sua amiga ter se afastado de você, gera uma energia mental extremamente negativa. Abaixa a frequência espiritual e emocional sua num nível que cria formas pensamento. Então essas formas pensamento, ele achou que eu dei em cima dele e falou pra ela, não, esse cara aqui não é legal, tá afastando ela das amizades verdadeiras dela. Será que ela entendeu alguma coisa errada que eu falei, que se afastar de mim? Então esses pensamentos, eles vão se solidificando na energia. A gente não pega, mas a gente sente. E esse vira uma obsessão da nossa cabeça. Porque por mais que a gente queira se concentrar em outra coisa, por mais que a gente queira ver o lado positivo dessa situação com a amiga, a gente não consegue. Porque a gente está preso naquela negatividade, naqueles pensamentos. E eles ficam vindo na nossa cabeça toda hora. Toda hora. E conforme eles vão se solidificando, eles ganham forma. Então, eles têm aparência. A gente, quando acessa o plano espiritual de alguém que tem essas formas de pensamento, a gente vê aranha, a gente vê morcego, a gente vê seres que parecem répteis, nós vemos uns ETzinhos pequenininhos assim, sabe o Alien, do Alien vs Predador? Aquela figura, a gente vê uns pequenininhos assim montado na pessoa, ou então o próprio dementador. Quando chega na fase do dementador é porque o negócio assim é uma obsessão de anos. A pessoa ficou anos pensando que a amiga não se importa mais com ela, e aquilo se tornou tão denso que aquele dementador suga a vida dela. Então ela tem dificuldade com as amizades, ela não consegue mais estabelecer laços de confiança com as pessoas, porque ela fala assim, essa pessoa vai me trocar por outra pessoa, ela não vai mais se importar comigo. E aquele dementador, toda vez que chega uma pessoa boa e positiva na vida dela, esse dementador tá sugando aquela energia dela assim e falando assim, não, então queridinha, lembra daquela amiga? Vai acontecer igual. Porque o seu mental criou isso. Então os obsessores somos nós que criamos com a nossa obsessão mental. Olha que queridos que nós somos, né? Então, os obsessores, eles não estão pairando por aí, andando livremente no nosso mundo. Eles estão relacionados às pessoas que criaram eles. O meu obsessor não afeta o meu namorado, não afeta afeta a minha amiga, por quê? Quando eu fico pensando nela, eu estou puxando a energia dela, eu estou me conectando com ela. Então esses meus obsessores começam a influenciar a vida dela. Os meus obsessores influenciando a vida dela, se ela tá vibrando alto, aí que ela dá no pé mesmo. Ela não vai nem querer saber de conversar comigo, porque ela sente que a minha energia tá esquisita, né? E aí criam-se ligações energéticas entre eu e essa pessoa, porque eu tenho uma obsessão e uma conformidade tão grande com essa pessoa que eu quero estar conectada com ela de qualquer jeito, e aí formam-se as linhas, né? Então, normalmente essas linhas, elas são do campo mental para o campo mental da outra pessoa, da conexão do umbigo, né, o nosso plexo solar para o plexo solar da outra pessoa. Se foi alguém que você teve relações sexuais, se for um ex-namorado, uma pessoa que você dividiu a sua intimidade, você cria as conexões do seu chakra sacral e do seu chakra básico com essa pessoa. Por isso que a gente tem que trabalhar com divórcios energéticos, porque normalmente quando termina um namoro, foram anos ou foram meses que você esteve ali com aquela pessoa, vocês tiveram uma conexão amorosa muito profunda e de repente vocês brigaram ou simplesmente se afastaram, mas a conexão energética de vocês ainda tá lá. Dependendo de como foi esse desenlace de vocês, essa separação de vocês, se tem raiva, se teve briga, a conexão ela fica ferrenha. Então fica os obsessores um do outro ali, ó, no fightzinho, se atacando. Então, muitas vezes você se regenerou daquele relacionamento no seu emocional, fez terapia, conseguiu se desvincular dessa pessoa, mas a outra pessoa não conseguiu se desvincular de você. Ela ainda tem a obsessão por você. Ela ainda não se conforma de você ter dado um pé na bunda dela. Ou dela ter te dado um pé na bunda sem ter percebido a grande pessoa que você era, sabe? Então fica aquela culpa, aquele arrependimento, aquele rancor, aquela raiva. E esses sentimentos acabam passando por você porque vocês têm essa conexão, né? Então, voltando pro exemplo daquela amiga.
Eu, inconformada que a minha amiga me abandonou, tenho aquela conexão com ela. Então, essa minha energia que tá negativa, através dessa conexão de energia que eu tenho com ela, eu fico passando todos esses meus pensamentos obsessivos e esses meus obsessores começam a afetar ela. Aí o que acontece? Essa pessoa vai numa consulta, vai ler um tarô, vai num centro e vai falar assim, então, sabe aquela sua amiga fulana? Ela tem inveja de você. É inveja? Não, você tá se sentindo traída, tá se sentindo diminuída, tá se sentindo menos importante do que você sempre foi. Significa que você tem inveja? Não, mas aquilo se transformou no sentimento de inveja, porque você queria algo que você não tem mais, né? Em vez de você agradecer e falar assim, poxa, que bom que eu tive anos de amizade com essa menina, que bom que ela foi uma grande amiga nos momentos que eu precisava de uma grande amiga, e que bom que ela tá vivendo um relacionamento tão feliz a ponto dela querer ficar com o namorado dela, né? Desse ser o ponto de interesse dela. Vou cuidar da minha vida, vou procurar uma outra amizade. Só que, gente, a gente vive na dualidade. A gente não vai ver flores o tempo todo, a gente não vai ter esse raciocínio de luz e de amor e de compaixão. A gente tende para o negativo. O negativo no nosso plano terreno, no nosso plano espiritual, não é que ele é mais forte, mas ele é mais fácil de acessar. Então a gente se conecta com o que é negativo com uma maior facilidade imensa do que com o é positivo. E precisa assim de um grande autoconhecimento, de um domínio das nossas emoções, de entender que eu tô chateada assim, mas não ficar buscando, sabe, ficar minhocando na cabeça. Isso depende de uma reforma íntima, de um profundo entendimento de quem você é e do espiritual também, porque agora que você sabe disso, essa clareza, esse esclarecimento vai fazer com que você não fique minhocando tudo. Por quê? Você sabe que aquilo vai criar um bando de obsessor que vai ficar te incomodando e que vai incomodar o outro também que você está relacionando essa energia. E normalmente, sim, a gente coloca essa energia nos relacionamentos, porque nós insistimos em querer que as pessoas se comportem como a gente sente, como a gente se comporta. A gente tem uma grande dificuldade de respeitar a individualidade, as escolhas e as crenças do outro. A gente quer que as pessoas tenham as nossas crenças, o nosso modo de viver e a nossa forma de enxergar as coisas. E às vezes muita coisa é extremamente óbvia pra mim e não é óbvia pro meu namorado. Um exemplo: eu tô com a máquina de lavar da minha casa quebrada. Meu namorado tá lavando as minhas roupas lá na casa dele. Nós ainda moramos em casas separadas quando eu tô gravando esse vídeo. E aí o que acontece? Um dia eu não separei as minhas roupas claras das minhas roupas escuras. Pra mim é óbvio que ele tinha que fazer isso. Separar a roupa clara da roupa escura. Na cabeça dele, ele falou assim, é isso aqui que tem pra lavar. Tacou tudo na máquina, minhas roupas pretas ficou cheia de pelinho branco. Eu fiquei emputecida da vida, obviamente, porque eu falei, poxa, eu tenho maior cuidado com as minhas roupinhas pretas pra não pegar um pelinho, não sei o que. Ele foi lá e lavou, olha essa blusinha aqui, tudo esbranquiçada, misericórdia. Eu fui lá e xinguei ele. A vontade era, falei, pô, mas você não viu que não pode colocar roupa escura com roupa clara? Pra ele não era óbvio. E aí depois eu falei isso pra ele, ele falou assim, amor, você colocou tudo junto, olha, essa blusinha até que tá branca. Ele falou assim, ah, mas eu não sabia que eu tinha que separar, né? Não fiz essa distinção. E ele fez na inocência, ele não fez pra me provocar, ele não fez pra me gerar um estresse. Agora imagina, se eu não falo isso pra ele, né? Se eu deixo isso passar, ou se eu fico assim, ai, ele é descuidado com as minhas coisas. Eu falei pra ele lavar minha roupa, ele lavou tudo cagado. Olha aqui, minha blusinha estragou agora, que não sei o que. E ficou alimentando esse negocinho na minha cabeça. E aí esse negocinho, ele vai crescendo, vai crescendo. Qualquer coisinha que vai chegando aqui, vai somando, vai somando. Até que numa briga idiota, eu falo assim, mas você não cuida nem da minha roupa direito. Entendeu? Então gera essa obsessão. Então a obsessão não é um negócio assim só direcionado para aquilo. E eu posso ter obsessões em diferentes áreas da minha vida. Não é só com a minha amiga, não é só com o meu relacionamento. Eu posso ter com o meu chefe, eu posso ter com um colega de trabalho que me inferniza a minha paciência, né? Então a gente julga as pessoas, toda vez que a gente julga as pessoas. Se essa pessoa ali tá cheia de obsessor nela, eu tô julgando esse meu amiguinho. O que vai acontecer comigo? Eu vou criar uma conexão. Os obsessores dela vai falar assim, oi fulana, você tá bem aí, cara? Tá tudo bom contigo? Você não quer levar uns 2, 3 daqui não pra você? Pra ficar te perturbando a mente também? A mente dela é super perturbada mesmo, concordo com você, a gente adora isso. Então vamos fazer isso na sua também? Aí esses obsessores dessa outra pessoa passam a te influenciar à distância, né? E aí você começa a sonhar com essa pessoa,
Você tá ali fazendo qualquer coisa, fulana vem na tua cabeça, falando assim, não esquece de mim, é final de semana, você não está no seu campo de trabalho, mas eu estou aqui para te lembrar que segunda-feira está chegando, né? É tipo isso. Então, esse grande exemplo, essa grande brincadeira é que a gente traga leveza para um assunto que é muito sério, né? A gente aprende através da leveza, através das brincadeiras, por isso que a gente gosta tanto de memes. Mas é para que a gente entenda que somos nós que criamos essa energia. Ela toma forma conforme a gente vai alimentando ela. Então, para que a gente se livre dos nossos obsessores, a gente tem que curar aquela obsessão. Tem que entender qual parte emocional de mim tem a carência de não aceitar que a minha amiga está vivendo uma nova fase de vida. O que em mim não está curado, não está em harmonia, não está em alinhamento, que me faz doer tanto a minha amiga ter um namorado e não dar mais atenção para mim. Entende? Então, a cura, um obsessor, ele se desacopla de nós quando nós entendemos esse aspecto emocional, porque eu me coloco numa carência. A minha amiga está vivendo o namoro dela e eu estou aqui solteira, não tô, né? Tenho toda essa questão aqui sim de me sentir abandonada, já tô solteira, minha amiga tá namorando, então gera uma série de sentimentos em mim que são ruins e que eu preciso entender e aprender a lidar com eles. Por quê? Assim, inclusive, que eu aprendo a lidar com eles, os meus obsessores, eles vazam, porque eles não têm mais ressonância, não têm mais sintonia comigo, então não tem porquê, é como se eles sumissem, né? Eu realmente consegui me desobsessionar porque eu desviei o meu mental dessa pessoa, a minha obsessão dessa pessoa e foquei em mim, no meu aprendizado, na minha essência, no que eu preciso entender sobre mim. E aí esses obsessores, eles deixam de existir. Gabi, é simples assim? Então eu tenho um problema com alguém, eu vou para terapia e eu vou entender? São anos de terapia. Existem outros tipos de terapia que são mais rápidos para tratar obsessores. Apometria, você ir num centro, conversar com um guia, esse guia vai te dar uma orientação para tranquilizar o seu coração, você meditar, você se ajudar, né? E fazer a autoapometria. A gente tem autoapometria aqui no nosso portal. Essa autoapometria, ela faz essa remoção desses obsessores porque ela trabalha na frequência dos seus pensamentos, ela atenua essas emoções em desarmonia que estão dentro de você, para que você comece a se entender melhor e parar de ser influenciado por esses sentimentos todos, né? Tem hora assim que precisa de descarrego, precisa encaminhar. Então, os seres obsessores, eles são diferentes de um desencarnado de uma personalidade passada sua. Esses seres, os desencarnados e as nossas personalidades, eles viveram. Eles têm um conjunto de emoções que gerou muita obsessão para eles. Eles estão presos no umbral. Quando a gente se obsessiona com alguma coisa, então, por exemplo, tá? Agora, para vocês entenderem a diferença de um obsessor para um desencarnado, para uma personalidade de vida passada que também atormenta a gente. Qual que é? Eu me doí muito que a minha amiga arrumou um namorado e não liga mais para mim. No meu passado, eu tenho uma personalidade que está na faixa umbralina, que não concluiu a missão dela, que porque a melhor amiga dela abandonou ela se desviou, virou uma bandida, matou gente ou se suicidou por conta da amiga que abandonou ela sentiu muito triste, ou ela entrou numa profunda depressão e não quis mais viver, ficou definhando até morrer. Então, essa personalidade minha que sofreu da mesma dor que eu, quando eu começo a baixar a minha vibração através da minha obsessão e através dos obsessores que eu estou criando para mim, essa pessoa que eu fui no meu passado, ela ergue a cabecinha e fala assim: ah, eu já vivi, eu já senti isso. É uma memória que se ativa em nós. E essa memória é como se ela viesse lá de baixinho assim e ficasse na mesma sintonia que a gente. Então essa personalidade passada minha começa a falar mais coisas além. Ah, mas eu acho então que você deve deixar de viver. Isso aqui não vai ter jeito, você não vai arrumar outras amizades. Eu não arrumei outras amizades. Então, apesar da gente não escutar com essa clareza e com essa lucidez, o nosso espírito capta essa vibração, essa sintonia, e isso começa a criar aglutinados energéticos em nós. Normalmente vai para algum órgão e pode até causar doença, dependendo do tempo que
eu fico nessa faixa vibratória. Por exemplo, isso aqui aconteceu, eu tinha 15 anos de idade. Eu não resolvi isso daqui nos meus 15 anos de idade. Hoje eu tenho 45, eu tenho muita dificuldade de ter amigos, eu tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas e eu tô com nódulos nos meus seios, eu tô com problemas no meu ovário, eu tô com problemas no meu útero, porque eu não consigo confiar e acreditar e aceitar outras mulheres na minha vida, porque a minha melhor amiga me decepcionou demais quando eu era mais jovem. Então, isso começa a criar os aglutinados energéticos e dá problemas nos órgãos. Normalmente câncer, né? Só que o câncer ele demora um período de tempo para ser desenvolvido. Então, vocês entendem o que é um simples sentimento meu de revolta, de recusa, de me sentir injustiçada, que essa pessoa não entende, não me entende como eu gostaria que ela me entendesse, eu não consegui expressar para ela verdadeiramente o que eu estava sentindo, porque tem isso também. Se a gente tem uma comunicação muito clara com o outro, a minha amiga me deu feedback. Então, amiga, não aconteceu nada, eu tô vivendo essa fase. Se eu tivesse, em vez de ficado quieta, falado pra ela, olha, amiga, mas eu tô sentindo isso. Será que não tem como a gente combinar o encontrinho nosso uma vez por semana pra gente fazer os programas que a gente sempre fez? Ou uma vez a cada 15 dias? Ou vamos continuar conversando? A hora que você for no mercado, que você for fazer a sua unha, a gente marca o nosso horário junto pra gente ter essa interação, essa troca. Eu tenho que expor pra pessoa que eu sinto falta dela da minha vida, entendeu? E se ela escolheu realmente se afastar, eu tenho que aceitar. Eu não posso controlar o outro. A nossa vontade de controlar o outro gera uma gama de problemas imensos pra gente, né? É nosso grande problema. É isso que a gente precisa aprender a resolver. Então, essa é a diferença de um obsessor e do desencarnado. O obsessor eu crio, ele ajuda a fazer essa conexão com essa minha personalidade passada, que viveu uma situação similar com a que eu tô vivendo agora, e essa personalidade fica ali ativa. E aí as impressões dela começam a conversar com as minhas impressões de uma forma inconsciente. Eu não tenho acesso mental para entender o que ela está sentindo aqui. Por isso que muitas vezes a gente vai para psicoterapia, para análise, a gente resolve uma série de questões em nós, mas ainda não resolveu isso daqui. Porque isso aqui quem libera é a apometria, né? É a gente entrar em contato com as vidas passadas para que tudo isso vá embora. E aí o que acontece? Um obsessor a gente não encaminha. Um obsessor a gente transmuta. A gente usa uma sequência de ferramentas. Um dia eu vou explicar mais específico sobre as ferramentas da apometria. Mas um obsessor a gente não encaminha para o plano espiritual. A gente não encaminha para um hospital, para as colônias. Um obsessor a gente transmuta a energia deles ou a gente entrega eles para os estelares. Que os estelares têm um jeito diferente de lidar com eles, né? De ajudar esses seres que muitas vezes quando eles ganham essa forma, eles precisam de esclarecimento, porque é quase como se a gente tivesse dado vida a alguém, né? Numa polaridade negativa. Então, eles precisam de um certo nível de esclarecimento, um certo nível de transmutação, mas eles são energia, né? Eles não têm espírito, não têm alma, nunca tiveram um corpo físico. Nós criamos eles com a nossa mente. Então, esses estelares, quando ele nem aquele que eu falei pra vocês, que tem o formatinho do Alien, que são pequenininhos assim, ó, marronzinho, esquisitinho. E os obsessores que parecem os dementadores, eles precisam de um tratamento mais intensivo para a transmutação deles. Quando é aranha, morcego, esses seres rastejantes, répteis e tal, a gente consegue ali no campo da apometria usar as ferramentas para desvincular eles e transmutar eles. E aí na apometria também a gente trata a causa emocional que gerou aquela obsessão. Muitas vezes não é uma razão só. Pode ser que outras amigas fizeram a mesma coisa que essa minha amiga fez. Na primeira foi um baquezinho, na segunda foi um baquezão e na terceira eu tombei. Entendeu? Então nessa terceira tombada, a gente tem que começar a cuidar da terceira tombada, da segunda para a primeira. Então leva-se um tempo. Por que eu falo sobre a apometria? Porque é a ferramenta que me deu acesso a todas essas informações que eu tô trazendo para vocês. Porque eu trabalho diariamente com isso. Então, é exatamente assim que eu vejo, é exatamente assim que os mentores me ensinaram a lidar com essas energias. Então, tudo isso que eu tô passando aqui pra vocês é de acordo da minha percepção com esses atendimentos. É por isso que eu sempre falo, pode ser que vocês encontrem informações de forma diferente na internet. Pode ser que as pessoas falam que os obsessores são seres desencarnados que vêm te obsediar. Nem sempre.
né? Não é assim. Existe essa diferença entre um obsessor e entre um ser desencarnado. O ser desencarnado, a personalidade que fez parte de mim, eu encaminho para o plano espiritual. Essa pessoa recebe, esse espírito recebe os tratamentos, a transmutação das energias, o aquecimento para o coração, o esclarecimento, e é encaminhado para um hospital para se regenerar, para daí ir para uma colônia continuar a vida no pós-vida, né? Lá na colônia, que já tem vídeo aqui também. Então é esse o processo. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido coisas para você, que te façam pensar. Não só absorve tudo isso que eu tô falando, cria a sua linha de raciocínio, começa a pensar onde que você tem as suas obsessões. Uma dica muito valiosa: aqueles pensamentos repetitivos, aquele disco riscado na sua mente, eles criam obsessores em você. Então é com esses pensamentos que você tem que tomar bastante cuidado e buscar tratamento. Tratamento rápido, a autopometria que tem aqui, refazer seu campo psicoesférico de luz, né? Nessa fase aqui do portal tem a remoção de chips e implantes. Vai ter uma outra aula sobre isso, por que a gente tem tudo isso. Então, busque esse entendimento, busque essa clareza e busque essa análise com você, né? E entenda que normalmente somos nós que criamos para o outro do que o outro cria para nós, tá? Então, se eu tive uma briga com alguém, pode ser que essa pessoa tá com raiva de mim, mas eu também tô com raiva, então a gente tá criando esse atrito. Pare e analisa quais são esses pensamentos repetitivos, começa a fazer o Ho'oponopono para você e para essa situação, para liberar essa frequência. O Ho'oponopono, ele tem uma frequência de transmutação muito grande. Se coloque em exercícios de visualização, onde você se senta e você transfere essa pessoa. Então você, como se você tivesse parado aqui, a pessoa parada de frente, você fala: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigada. E aí você vai transmutando essa energia. Só que nesse movimento você tem que ter bastante força, porque esses pensamentos seus, como eles já tomaram forma, já viraram obsessores, eles não querem que você se desvincule dessa energia. Então eles te atentam para alguém te liga, alguma coisa acontece, parece que o universo conspira a favor de não dar certo aquilo para que você se liberte dessa energia. Porque a sua frequência já criou uma negatividade tão grande ao seu redor que ela barra que esse tratamento chegue, né? Por isso que muitas pessoas têm resistência, dificuldade de fazer o Ho'oponopono, de meditar, de fazer autoapometria, porque essa psicoesférica ficou tão densa através dessa obsessão que você tem, que as coisas boas têm uma dificuldade muito grande de abrir uma brechinha ali de luz e conseguir te ajudar. Então tem que ser firme, muito, muito, muito firme contigo, tá? E para se precisar de mais auxílios, tem sempre o meu WhatsApp para marcar consultas. Eu faço poucos atendimentos agora, então me manda mensagem. Assim que tiver uma agenda, uma vaga disponível, a gente marca para você para tratar dessas questões mais específicas, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Até logo!